gente comemorou cedo o fim da novela Julián Álvares. Porque aparentemente o jogador está fazendo ainda alguns movimentos tentando forçar a saída do Atlético de Madrid. E enquanto ele estiver ativo nessa briga, o Barcelona assumiu o compromisso de que não vai deixar ele na mão. Que movimento foi esse? Você já está cansado de escutar. Eu tinha comemorado junto contigo que tinha acabado essa conversa, mas no final das contas hoje ela foi retomada por mais um ato do Julián. Informam setoristas do Atlético. Setoristas do Atlético informaram que o Atlético de Madrid considera que o clima para o Julián Álvares frente à torcida e frente ao elenco está insustentável e não vai ser possível recuperar o jogador ao longo da temporada. Embora essa tenha sido a versão pública do presidente Henrique Cerezo, que no caso do Atlético de Madrid tem o CEO e o presidente. O presidente é mais uma figura de enfeite, de eventos, de protocolos, mas quem manda e administra mesmo é o CEO. Apesar do presidente, que é essa figura de enfeite, o Henrique Cerezo, ele ter falado publicamente que não tem nenhum problema, que vai dar tudo certo, que daqui a pouco ele mete 2, 3 gols e a galera esquece, o CEO Gilmarín não acredita que vai dar para recuperar a imagem do Julián. Por quê? O estádio xingou o Julián, teve cânticos xingando o Julián no Metropolitano por parte da torcida do Atlético. E faixas nos arredores do estádio xingando o Julián por parte da torcida do Atlético. Então o Atlético de Madrid, ele meio que, a partir da sua torcida, declarou guerra ao Julián Álvares. A única coisa que o Gilmarín não quer é vender pro Barcelona. Mas ele já teria aceitado que vai ter que vender. Que vai ficar insustentável a recuperação do jogador e a permanência dele pensando na próxima temporada. E que teriam havido alguns contatos cujo objetivo era fazer o Julián desistir dessa obsessão de jogar no Barça e aceitar uma transferência para o Arsenal. Já há algum tempo a gente tem noticiado, desde antes da gente considerar que a novela estava encerrada, que o Arteta tá doido pela contratação do Julián Álvares. Doido pela contratação do Julián Álvares. Quer o Julián Álvares no Arsenal. E que o grande empecilho está sendo o Julián Álvares, que se recusa a aceitar qualquer destino que não seja o Barcelona. E que a diretoria do Atlético de Madrid teria tentado intervir na situação. O Matteo Alemany foi para Londres prioritariamente para fechar a contratação por empréstimo do Nicolas Jackson. Deus abençoe, o Atlético de Madrid vai vir para a temporada com o Nicolas Jackson. Agora sim eles vão brigar por todos os títulos. Olha que projeto sério, que projeto poderoso do Atlético de Madrid. Vai vir o Nicolas Jackson. Mas o Matheus Alemany foi em Londres para conversar sobre o Nicolas Jackson com o Chelsea e teria aproveitado para conversar com o Arsenal sobre o Julián. E que a vontade mesmo da diretoria do Atlético de Madrid é vender o Julián. Mas, entre vender para o Barça e não vender e ir com uma situação insustentável para a temporada, eles preferem ir para a temporada e fazer vexame. E passar vergonha. E ter o seu principal centroavante sendo vaiado todas as vezes que entrar em campo. Porque não vamos esquecer, a justificativa do Diego Simeone para não ter inserido o Julián Álvares na convocatória para a partida contra o Málaga é de que, como ele se apresentou muito tarde, ele ainda não estava fisicamente preparado para entrar em campo. Mas o Baena, o Llorente, os outros jogadores que estavam com a seleção argentina ou com a seleção espanhola, que também jogaram aquela final, que também se apresentaram tarde, todos estavam à disposição. O único jogador que foi dispensado, que não foi convocado, que não esteve envolvido na partida contra o Málaga foi o Julián. Então, é um claríssimo sinal de que existe ali uma punição, ou o Julián Álvares está sendo punido pela comissão técnica. Você não vai jogar enquanto você não se desculpar, coisa do tipo. Ou o Julián Álvares está se recusando a jogar, não está treinando do jeito que deveria, está protestando silenciosamente, mas mandando o seu recado internamente. Então resolveram nem relacionar ele para a partida.
E uma terceira possibilidade é que tentaram preservar ele dos cânticos que ele ia escutar se estivesse no estádio e que, não sendo convocado para o jogo, certamente ele escutou, mas não foi pessoalmente. Foi na televisão, foi assistindo em rede social, enfim. De uma forma ou de outra, o Simeone mentiu. Não tinha nada a ver com o aspecto físico. É algum elemento que é muito negativo para as chances dele permanecer com a equipe e que o objetivo do o objetivo do Atlético de Madrid é que ele aceite ir para o Arsenal. E que o Arsenal tinha uma oferta preparada e que o Alemany já tem contato com essa oferta de uma troca Julián Álvares-Gyökeres mais 80 milhões de euros na mão do Atlético de Madrid. O Gyökeres ia para o Atlético, o Julián Álvares ia para o Arsenal e mais 80 pila na mão. Mais 80 milhões de euros. E o Atlético tá doido para aceitar. Só tem um problema, o Julián Álvares não quer de jeito nenhum. O Julián Álvares não aceita de jeito nenhum. Beleza. E por que não aceita de jeito nenhum? Porque ele vai insistir no desejo dele de abandonar o Atlético só se for para jogar no Barcelona. E que ele não vai aceitar nenhuma oferta e que ele não vai voltar atrás nas frases e que ele vai continuar nessa queda de braço durante quanto tempo for necessário e mesmo que não seja nessa janela, que seja na próxima, que seja em janeiro, que seja no que vem, ele vai dar um jeito e ele vai jogar no Barcelona. O que faz com que o Barcelona, que já caminhava para desistir e nos próximos dias entrar em contato com outras possibilidades para contratar um outro centroavante, tenha resolvido esperar para ver se o Atlético de Madrid se sensibiliza daqui até o fim de semana. Estamos falando isso na quinta-feira. Quem está assistindo a gravação ou o corte vai assistir na sexta-feira. Então, na própria sexta-feira, o Barcelona vai dar uma última tentada, uma última conversa, uma última aproximação. Se o Atlético de Madrid abrir as portas para negociar, o Barcelona vai subir a oferta e vai fazer uma oferta muito séria e vai tentar convencer a diretoria do Atlético de Madrid a deixar o Julián ir embora. Eu já estou de saco cheio, você já está de saco cheio, ninguém aguenta mais essa novela. Qualquer desfecho que não seja a contratação do Julián vai levantar críticas pelo tempo que o Barcelona perdeu. A gente já sabe de tudo isso. Mas não atire no mensageiro. Não sou eu que estou tomando a decisão, eu estou informando que o Barcelona ainda tem essa centelha de esperança de que o Julián Álvares já conseguiu convencer a diretoria do Atlético de Madrid que ele tem que sair. Que agora o que está faltando é abrir as portas para o Barcelona ser esse destino. Eu acho que não vai dar certo, já falei várias vezes, mas é uma última tentativa. E aí, o que a gente já informou outras vezes e no final não se concretizou, o Barcelona estipulou a sexta-feira como prazo máximo para desistir e durante o fim de semana já iniciaria contatos ativos, oficiais e constantes com os possíveis planos B, que pode ser o Lautaro. A gente já falou mais cedo na live que a gente apurou a tal informação e não era verdade, que ele era a prioridade. Pode ser que seja, mas não é. Não foi tomada a decisão de quem será o primeiro nome a ser contactado. Pode ser que seja o Lautaro, pode ser que seja o Oyarzabal, pode ser que seja o Gyökeres, pode ser que seja um monte de gente. O que a gente tem certeza é, alguém será contratado. E eu torço para que seja a última vez que eu fale com você da novela Julián Álvares. Eu te pergunto, a essa altura, você acha que ainda dá para mudar, para rolar uma reviravolta? Ou não tem jeito? O Atlético de Madrid prefere ir para a temporada passando essa vergonha e sendo meme mundial de estar aprisionando um jogador do que vender para o Barcelona? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Beleza? Vou dar uma atualizada aqui no Superchat. Superchat não tem mais nenhum. Mas LivePix chegou um, você já deve ter até visto, tirou uma risada sincera da minha parte. O nome de quem mandou LivePix é Gripe. E a mensagem foi: vem aqui no frio sem casaco rapidinho. A Gripe mandou o LivePix. Vem aqui no frio sem casaco rapidinho.
Só que você se lascou, Gripe. Porque eu estou em Belém do Pará nesse momento. Eu estou fazendo essa live agora em Belém do Pará. Não existe frio em Belém do Pará. Belém do Pará, meia-noite, tá 38 graus. E meio-dia tá 120. E não é Fahrenheit, não, é Celsius mesmo. Então, não teria como. E eu acho que é o tipo de piada que a gente pode usar como motivação para encerrar a live, né? Amanhã, live exclusiva para os assinantes, 100% garantida. 1h da tarde, live para os assinantes com absoluta certeza. A gente vai reagir ao vídeo do Marcelo Beckley que a galera tá pedindo na live para os assinantes. Se você ainda não é assinante, venha a ser. R$8 por mês só, vale muito a pena. Um monte de conteúdo exclusivo por apenas R$8 por mês. Você pode assinar clicando no botão tornar-se membro aqui no chat mesmo. Ou quando eu encerrar a live, é só ir lá no meu canal, no perfil aqui do nosso canal na live, que lá você vai ter a aba assinatura. Se você estiver vendo pelo celular, vai ter lá o tornar-se membro. Se for pelo notebook, vai ter a aba assinatura. Assinou, já pode curtir todo o conteúdo que a gente trouxe nas semanas anteriores, nos dias anteriores, e vai poder curtir todo o conteúdo que a gente ainda vai produzir, porque o que a gente já fez está lá gravado, está lá salvo, que a gente ainda vai fazer toda terça, quinta e sexta, você vai poder curtir a 1h da tarde. E a live da noite, você sabe, né? A live da noite a gente faz de segunda a quinta. Sexta-feira, só se tiver uma notícia muito impactante. Digamos que amanhã o Barça faça uma oferta oficial pelo Lautaro, ou a diretoria do Atlético de Madrid deu o braço a torcer e aceite negociar com o Barcelona. Se alguma coisa muito impactante acontecer, a gente vem aqui e faz uma live na sexta-feira à noite. Caso contrário, não costuma ter live dia de sexta à noite, tá bom? De maneira que, para os assinantes, te vejo amanhã, para os não assinantes, te vejo no domingo, quando a gente vai fazer live pré, durante e pós o jogo do Barcelona, a estreia do Barça em La Liga contra o Elche. A gente vai torcer junto por essa vitória fora de casa do gigante da Catalunha. Beleza?